Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros, para falarmos de um assunto totalmente contraintuitivo. Felipe, se eu investir nos piores fundos, eu obtenho o melhor resultado? Será que é isso? É exatamente essa provocação que a gente vai fazer, né? Mas claro, né? Piores fundos de um ponto de vista. Não tô dizendo que você investir num fundo porcaria, cheio de taxa alta, que o gestor não sabe o que tá fazendo. Não é essa a ideia, né, Luiz? Perfeito. Exatamente. A ideia aqui é trazer um conceito que é até pouco explorado na indústria de fundos de investimento. Na verdade, acho que a coisa mais explorada que tem na indústria de fundos de investimento é a rentabilidade. E a gente vem quebrar um pouquinho dessa ideia de olhar a rentabilidade passada para trazer melhores retornos ali para sua estratégia. Porque o ponto é bem esse, né, Luiz? Quem não faz isso, né? Vou até sendo honesto, todos nós fazemos isso. Todo mundo adora abrir lá o ranking da mais retorno, né? Abrir lá aquela... olhar os fundos que renderam, porque lá é 6 meses por padrão, né? Então os fundos de multimercado que mais renderam nos últimos 6 meses, os de ações e tal, e olhar quem tá lá em primeiro, né? Só que aqui ali a gente só tá olhando o retorno, né? E quem se aprofunda um pouco mais, né? Claro que essa é a primeira visualização que a gente vai ver, sabe que você não pode olhar só para o retorno, mas todo mundo é seduzido quando vê que, sei lá, o Ibovespa tá subindo no ano 10, 15%, esse ano não tá caindo, né? Mas não vamos supor, tá subindo 10, 15%, e aí aparece um fundo lá que te mostra, pô, deu 50%, você fala, nossa, esse gestor é muito bom, quero investir nele, né? Mas é uma baita enganação, né? O que acontece você olhando apenas o retorno histórico, achando que porque o fundo rendeu bem nos últimos meses, vai continuar assim, né, Luiz? Perfeito. E até muito debate existe, principalmente no cenário internacional, sobre investimento com gestores ativos e fundos passivos. Justamente para entender, poxa, quem realmente tem uma entrega melhor? Será que o mercado ele é cíclico mesmo, né? E baseado nisso, tem uma... Deixa até... Desculpa te interromper, né? Mas para falar desse negócio do cíclico, né? Tem uma questão que trata disso mesmo, né? Que vai ser do estudo que você vai explicar depois, né? Mas uma coisa que você pode talvez estar se questionando, se você já conhece mais de mercado, né? É que tem uma estratégia comum de mercado de ações mesmo, que é você investir nos vencedores e né, apostar contra, ficar shorteado, né, vendido nos perdedores. O que significa, né? Tem uma questão chamada momento, né? É uma questão até estatística e tal, que mostra que existe sim uma tendência de que quem está indo bem continue indo bem e quem está indo mal continua indo mal. Ou seja, uma Vale continue sendo uma Vale e uma OIBR continue sendo uma OIBR. Então vai continuar performando mal. No mercado de ações, né, como você está falando das empresas e que elas têm ali um market share, sei lá, estão num bom momento para aquele setor ou não, isso tende a se replicar por algum tempo, né? Mas os fundos, como mostra esse estudo, e o Luiz já vai falar um pouco sobre ele, né? A gente não percebe essa questão do momento. A gente percebe, pelo menos em prazos um pouco maiores, né? O que a gente percebe é mais uma questão de reversão à média. E aí é o contrário do que acontece, né? Na reversão à média você tem um retorno histórico médio, por exemplo, para fundos de ações de valor, ou de crescimento, ou de multimercado macro. Então vamos colocar lá, os multimercado macro, em geral, vão render ali, sei lá, 130 do CDI, 150 do CDI. De repente, num ano, um fundo estoura de ganhar dinheiro. Vai fazer 300, 400% do CDI. O que você deve esperar? Uma reversão à média, então, para ele voltar para a média de dar os 150, 130 do CDI, ele vai render mal para cacete daqui para frente, né? Ou você vai esperar um momento, né? Esse gestor vai continuar para sempre dando 400% do CDI. Ele é muito diferenciado do mercado, né? O que é mais provável, né? Então aí agora pode fazer a introdução. Não, mas foi muito bacana porque, inclusive, o estudo ele é feito com fundos multimercados, tá? Isso aí deixar bem claro, porque realmente tem algumas diferenças e discrepâncias quando a gente olha para ações, ativos de ações, inclusive fundos de ações, né? Até no modelo de identificar os fatores para alfa, né? Mas olhando principalmente os fundos multimercados, tem um artigo do Luciano França que ele é totalmente
contra-intuitivo. Luciano França, para quem não sabe, né, é colunista na Mais Retorno, gestor do Vanguard, baita fundo também. Exatamente. E ele trabalha muito, ele é um estudioso dos fatores, né, de quanto que o gestor, o ativo, ele consegue extrair de resultado em cima dos resultados de mercado, né? Qual é a diferença desse resultado, qual é esse alfa. E esse estudo, ele trabalha muito nesse contexto contra-intuitivo. Você investindo nos piores, você vai ter resultados melhores, segundo o estudo. Inclusive, ele pegando de 2016 até 2019... rebalanceando uma carteira de 24 meses em 24 meses, ou seja, de 2 em 2 anos. Iniciando em 2016, ele pegou os piores resultados de 2015, os 10% piores resultados da indústria. Os fundos que tiveram o pior retorno. Fez uma lista lá do melhor para o pior, pegou os últimos. Exatamente, o pior retorno e os 10% melhores retornos da indústria de 2015 e montou 2 carteiras. A carteira dos piores fundos e a carteira dos melhores fundos. E rebalanceou novamente lá em 2018 frente aos resultados de 2017. Na carteira dos piores fundos, ele tirou os piores e colocou os novos piores. Na carteira dos melhores, ele tirou os melhores e colocou os novos melhores. Para quem está vendo o vídeo, a gente vai mostrar o gráfico do resultado do desempenho. Então, você que está vendo o nosso podcast aí, depois acessa o YouTube, você vai conseguir visualizar esse gráfico melhor. Mas o desempenho, a diferença é discrepante. Ou seja, você investindo nos piores fundos da indústria, você obteria os melhores resultados do seu portfólio. Aí cabe aquele parênteses, né? É claro que a gente está olhando aqui um estudo bem específico, né? Onde você compraria os fundos que tiveram o pior retorno e daí eles tendem, nesse caso aqui, acabaram tendo o melhor retorno no ano seguinte, né? Mas é aquele, porém, que a gente falou, não quer dizer que você então vou começar a comprar os fundos sempre que rendem mal, que eles magicamente vão render bem, né? Se for um fundo que sempre rende mal, esse fundo vai morrer, ele nem vai aparecer no estudo, né? Porque ele vai começar a ter desempenho tão ruim por tanto tempo, que os cotistas vão acabar abandonando o fundo, né? E o gestor não vai conseguir sustentar a própria gestora, vai fechar o fundo, esse fundo vai ser incorporado, vai acontecer alguma coisa com ele, que ele vai deixar de existir. Então não adianta, essa estratégia é bem estúpida, é óbvio, né? Mas o ponto aqui que a gente quer reforçar, né, Luiz, é que esse negócio de olhar o ranking o fundo que rendeu bem no passado, eu vou investir nele porque ele vai continuar rendendo bem, é completamente errado, né? Você não pode olhar só para o retorno histórico, o retorno passado, aquela frase padrão de mercado, né? Rentabilidade passada, né, garantia de rentabilidade futura, né? Isso aqui é na prática, né? Se você investir no fundo que teve o melhor retorno, pelo menos olhando esses dados históricos, a sua chance de fazer uma carteira que vai ter, de novo, continuar sendo o melhor retorno dali para frente, é muito baixa, né? Seria mais fácil você investir no que teve, a chance seria maior, né? Nessa janela aqui, né? Em específico, um bom fundo teve um retorno ruim, ele voltar para a média e de repente ele ter um excelente retorno nos próximos meses e para recuperar o prejuízo do que ele teve, do que ele continuar indo ruim. E o inverso é verdadeiro, né? O cara que deu 400 do CDI, é muito difícil ele continuar dando 400 do CDI, porque, provavelmente ele acertou uma bela tacada ali. Ele acertar de novo vai levar algum tempo, né? Então, não quer dizer que também o cara que acertou 400% do CDI, ele é ruim, né? Então, tem que ponderar essas coisas, não olhar só a rentabilidade histórica. Essa é a mensagem, né? Perfeito. Tem essa tendência de reversão à média, você reverter o seu resultado na média do mercado. Então, consequentemente, esse estudo corrobora com relação a isso. Então, tome cuidado na hora de escolher o seu portfólio com rentabilidade passada, assim como o Felipe falou aí para vocês. Agora, um ponto importante, não é só esse estudo do Luciano França que mostra um pouco dessa discrepância. Existem outros estudos no mercado, inclusive tem um estudo do JP Morgan muito interessante que mostra, né? Normalmente os ativos, as classes de ativos, as que mais variam, são as que mais trocam de posições dos melhores para os piores, né? E normalmente as que ficam medianas são as que não trocam muito posição e continuam medianas. Então, tomar bastante cuidado no processo de alocação e no teu propósito, teu objetivo. Se for para longo prazo, né?
escolha bem o seu portfólio, com uma estratégia bem correlacionada, que esteja de acordo, e revisite periodicamente aí o seu portfólio, faça rebalanceamento, e se você não sabe o que é um rebalanceamento, fique ligado, daqui a pouco a gente tem conteúdo novo aí no YouTube, né, Felipe? Bem daqui a pouco mesmo, hein? E acho que tem mais um ponto importante, né? A gente falou que, olha, não vai fazer decisão olhando o fundo que deu o melhor retorno no ranking da Mais Retorno e comprar ele. Então como é que eu faço isso, né, Luiz? Pô, aí a gente vai ter o prazer aqui de te ajudar. Primeiro que assim, a gente já tem muito conteúdo aqui no cast, lá no YouTube, lá no site, para quem prefere ler, e-books gratuitos. Então assim, se você tiver paciência de pesquisar, de se aprofundar, ler muito, não vai faltar conteúdo na Mais Retorno para você aprender. Mas, se você já quer tudo mastigadinho e mais aprofundado, inclusive, aí a gente tem um produto prontinho para resolver o seu problema. Como que eu escolho um fundo, então, se não é para olhar só o ranking e escolher os melhores, né? Então tem lá o nosso curso Como Investir nos Melhores Fundos, tá? Eu sou o professor lá do curso, para quem tá com dúvida, tá? Especialista em fundos de investimento. É isso aí, mais de 10 anos de mercado, né? Acompanhando esse mercado de fundos em particular. CGA. Essa aí. Profissional, certificado. Certificado pela Ambima, né? Poderia ser gestor, né, que hoje não é o intuito aqui na Mais Retorno, mas tem a certificação para isso, tá? E é um curso ali com mais de 6 horas de conteúdo, onde eu vou pegar desde o comecinho, dos fundamentos de cada fundo de investimento, até me aprofundar em como você olhar para esses dados quantitativos, né? E olhar retorno, olhar risco, olhar como está a evolução de cotistas, qual é a estratégia daquele gestor e saber tomar então uma decisão para fazer uma carteira aí sim com bons gestores, que hora vão performar bem, hora vão performar mal, mas junto numa carteira você vai ter um resultado, uma expectativa de resultado acima da média ali, uma boa carteira bem construída. Perfeito. E depois desse belo jabá, você que tem alguma dúvida, alguma questão, deixa aqui nos comentários se você está vendo a gente no YouTube. Se você só está ouvindo a gente no RetornoCast, mande para retornocast@maisretorno.com. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal.